Nesse vídeo eu vou te explicar como declarar ações no imposto de renda em 2025 de forma simples e fácil. Eu vou te explicar como declarar a posse das ações, os dividendos e juros sobre capital próprio recebidos ao longo do ano e as possíveis vendas de ações. Meu nome é Gabriel Rezende, eu sou investidor há mais de 3 anos, profissional em finanças pessoais e investimentos e criador do método Finanças 4P. Esse método te ajuda a melhorar sua vida financeira e organizar os seus investimentos através de planilhas super completas e fáceis de utilizar. E se você quiser saber mais sobre, é só clicar no primeiro link da descrição. Dito isso, a gente pode ir pro vídeo. E antes de qualquer coisa, eu quero te lembrar que o prazo para a declaração é dia 30 de maio de 2025, então você não deve deixar para a última hora, tá? É muito importante que você faça sua declaração o quanto antes para poder pegar as informações, fazer com calma, não fazer nada às pressas, para não ter a chance de fazer alguma coisa errada e ter que refazer tudo de novo. E antes de a gente começar de fato a declaração na prática, é importante que você pegue alguns documentos, tá? Entre eles, você pode pegar ali uma planilha que você use para controlar o seu investimento, ou você pode ir no site da B3, que tem lá um relatório completo com todas as suas posições de ações e também os dividendos e juros sobre capital próprio que você recebeu ao longo do ano lá no site da B3. Ou você também pode pegar esses informes através das corretoras e bancos que você utiliza para investir, tá? Então você vai lá, abre a corretora que você usa, clica em imposto de renda, pede o informe de rendimentos, que lá vai aparecer todas as informações também. Eu particularmente gosto de usar o da B3, tá? Ao invés de usar o da corretora, eu acho que o da B3 ele é mais completinho, tem umas informações ali mais importantes e ele vem um pouco mais resumido também, tá? Então eu particularmente prefiro usar o da B3, é bem simples de você achar dentro do site da B3 e vai te facilitar muito na hora de declarar o imposto de renda. E agora eu já tô aqui com o programa do Imposto de Renda 2025 aberto e tem 3 opções para você escolher aqui como que você quer fazer a sua declaração, tá? A Receita Federal ela disponibiliza uma declaração pré-preenchida para você, que já vai vir com algumas informações ali de receita, de salários, de despesas, enfim, pode vir alguns investimentos ali em renda fixa também, alguns investimentos que as instituições informam sobre o seu CPF. Você pode iniciar com a declaração pré-preenchida, é só você fazer login com a sua conta no Gov. Você pode iniciar importando sua declaração do ano passado. Você pode iniciar puxando ali a declaração de 2024, ou você pode iniciar com a declaração em branco, tá? Para quem já tem investimentos, já declarou no ano passado, ou já tem alguma informação que a declaração pré-preenchida pode ajudar, eu recomendo essa primeira opção ou a segunda opção, dependendo das informações que você tiver. Mas aqui nesse caso eu vou fazer com a declaração em branco, mas o processo que eu vou fazer aqui, as abas que eu vou preencher, servem para as 3, tá? É a mesma coisa nas 3. Mas eu vou colocar aqui uma declaração em branco, você coloca o seu CPF e o nome, dá um OK e abre a declaração. E depois que você iniciar a sua declaração, independente se você está iniciando a partida pré-preenchida, a partida de 2024 ou está iniciando em branco, as abas, tudo isso daqui vai ser a mesma coisa, tá? E aí a gente vai começar declarando a posse das ações, ou seja, quantas ações a gente tem na nossa carteira de investimentos e o que a gente precisa declarar. A gente vai vir aqui em bens e direitos, tá? Aqui na esquerda, na aba bens e direitos, a gente vai clicar aqui, vai vir em novo aqui no canto inferior direito, em novo, vai colocar grupo 3, então participações societárias, e código 1, ações, inclusive as listadas em bolsa. E aí depois você vai preencher o CNPJ da empresa que você investe, tá? Então vamos supor que você comprou ações do Itaú, então você vai colocar aqui o CNPJ do Itaú. E não tem segredo, tá? Você vai vir aqui no Google, vai colocar CNPJ Itaú, ou você pode colocar, por exemplo, ITUB3, né, que é o código da ação, tanto faz. E aí você vai vir aqui e já vai ter o número aqui, ó, o CNPJ do ITUB3, tal, é número. Aí você copia, vem aqui no programa do imposto de renda e cola aqui no CNPJ e já era. Tá feito, tá? Não tem nenhum segredo para isso. Se você investiu nas ações da Taesa, por exemplo, você vai pesquisar no Google o CNPJ da Taesa e vai jogar aqui, tá? E assim vai. Aqui no campo de discriminação eu separei um textinho que você vai colocar exatamente dessa forma, tá? Você vai vir aqui e colocar dessa forma, X ações da empresa tal, ticker, aí você preenche o ticker, negociadas pela corretora tal, preço médio de aquisição de X reais, tá? Então vamos colocar aqui, por exemplo, que a gente comprou 100 ações da empresa Itaú, com o ticker ITUB3, tá? Aqui você pode preencher o ticker ou não, tá? Porque aqui embaixo tem uma opção para isso, mas eu prefiro colocar aqui Itaú ITUB3 negociadas pela corretora. Vamos jogar aqui que foi pela XP Investimentos, preço médio de aquisição de
vamos colocar aqui que foi R$20, tá? Tô colocando qualquer preço aqui, só para dar um exemplo. Esse preço médio de aquisição é o valor que você investiu dividido pela quantidade de ações que você comprou. Então vamos supor que você investiu ali R$100 mil, tá? Você investiu 100 mil no Itaú, nas ações do Itaú, e você comprou ali 1.000 ações, tá? Então cada ação te custou R$100. Ou vamos supor que você investiu 50 mil e você comprou ali 500 ações. Então cada ação te custou R$100, tá? Se você comprou 800 ações com 50 mil, cada ação te custou R$62, tá? Então você vai dividir o valor que você investiu, total que você investiu, pela quantidade de ações que você está declarando aqui, tá? Lembrando que isso daqui você tem que declarar com base no último dia de 2024. Esquece o ano de 2025, você está fazendo a declaração aqui de 2024, tá? Então você vai colocar aqui o valor que você investiu dividido pela quantidade de ações e você vai ter o seu preço médio de aquisição ali, tá? Eu coloquei aqui R$20 só como exemplo, mas é exatamente dessa forma que você vai preencher no campo discriminação. Aí você vai vir aqui e vai colocar que ele é negociado em bolsa, tá? Então é uma ação que é negociada em bolsa e você vai preencher o código aqui, que é ITUB3, tá? Agora aqui em situação em 31/12 de 2023, é só se você já investia nessa empresa, nessas ações, lá em 2023, tá? Se você não investia e começou a investir em 2024, você deixa aqui em branco. Aqui em situação em 31/12 de 2024, você vai colocar quanto que você investiu naquelas ações. Presta muita atenção aqui nesse ponto. Você não vai colocar esse valor atualizado pelo valor de mercado das ações, tá? Então eu vou até abrir aqui para facilitar a explicação. Vamos colocar aqui ITUB3. Então a gente tem o gráfico aqui do ITUB3, tá? Vamos supor que você comprou ações aqui a R$21, tá? Então 21 e 29. Vou abrir uma calculadora aqui para facilitar também. Vamos supor que você foi lá e comprou 100 ações a 21 e 29, tá? Esse foi o preço que você pagou. Então você investiu R$2.129, tá? É esse valor que você vai preencher aqui no programa, R$2.129, tá? Nesse caso aqui seria 100 ações a R$20, então é R$2.000, tá? Então a gente dá um OK aqui e acabou. Lembrando, muito importante, você não deve atualizar esse valor aqui com base no valor de mercado, tá? Então vamos supor que você comprou a R$20 e as ações subiram aqui para 29. Você não vai atualizar o valor ali no imposto de renda com base na cotação de mercado. Você vai atualizar com base no que você investiu, tá? Então você investiu R$2.000, essa é a situação em 31/12 de 2024. E é extremamente simples, tá? É só isso que você precisa preencher para declarar suas posições. Então você vai dar um OK e aí você salvou aqui nos bens e direitos uma posição em Itaú ali no ITUB3, tá? Para você adicionar um novo, você clica em novo, código grupo 3, código 1 e faz o mesmo processo. Coloca o CNPJ da empresa, discriminação, negociados em bolsa e situação em 31/12 de 2024. Agora pensando aqui em declaração de dividendos, também é extremamente simples, tá? Você vai vir aqui na aba de bens e direitos, vai dar 2 cliques na posição que você declarou aqui, seja o Itaú ou seja qualquer outra empresa, e vai vir aqui em informar rendimento isento, tá? Lembrando que os dividendos são isentos de imposto de renda, então você não precisa pagar nada e nem é descontado na fonte, tá? Então aqui você vai colocar o CNPJ da fonte pagadora, já vai vir preenchido, porque ele está associado com os bens e direitos, e aí você só vai preencher o valor que você recebeu em dividendos do Itaú ao longo de todo o ano de 2024, tá? Você vai colocar ali o valor cheio. Então vamos supor que em janeiro a gente recebeu R$10, depois em fevereiro a gente recebeu mais 5, depois em março a gente recebeu mais 10, e foi assim ao longo do ano. E aí no final do ano inteiro a gente recebeu ali R$130 de dividendos do Itaú, tá? Então você vai preencher aqui e vai dar um OK. Feito isso, já vai vir aqui para essa aba de rendimentos isentos e não tributáveis, já vai estar aqui declarado certinho, sem nenhuma dor de cabeça, você não precisa se preocupar com mais nada além disso, tá? E agora para declarar o juro sobre capital próprio, a gente vai voltar aqui na aba de bens e direitos, dar 2 cliques aqui na nossa posição e informar rendimento exclusivo, tá? Lembrando que os juros sobre capital próprio eles já são tributados na fonte, então você não precisa se preocupar em pagar imposto, mas você precisa declarar, tá? É obrigatório que você declare. Então, quando você clicar ali em informar rendimento exclusivo, ele já vai preencher aqui, que é código 10, né? Juros sobre capital próprio, já vai colocar aqui o CNPJ da fonte pagadora também, e você só vai preencher o valor. Da mesma forma que você fez com os dividendos,
você vai fazer com juros sobre capital próprio. Você vai somar ali tudo que você recebeu ao longo do ano daquela empresa que você está declarando e vai colocar o valor aqui. Então vamos supor que foi R$50, você dá um OK e tá feito também, tá? Já vai aparecer aqui na sua declaração e o processo se repete para todas as outras ações que você for declarar. Então você vai abrir lá o seu informe da B3, por exemplo, e lá na B3 tem todas as informações, tá? No portal do investidor, no site oficial da B3 tem todas as informações, sua posição, os dividendos recebidos, os juros sobre capital próprio e assim por diante. Feito isso daqui, você já vai ter os seus bens e direitos declarados, já vai ter declarado os seus dividendos e já vai ter declarado juros sobre capital próprio. Mas agora vamos imaginar que você vendeu ações ao longo de 2024, tá? Além de comprar ações, você também vendeu ações. E aí existem algumas regras aqui que você precisa prestar atenção para não deixar de pagar o imposto devido ou não deixar de declarar certinho como que você vai fazer isso, tá? Então eu vou te explicar aqui as regras, depois eu vou te explicar como declarar na prática. E a primeira regra é que existe uma isenção de vendas de até R$20 mil por mês, tá? Então se você vender ali, independente de você ter lucro ou prejuízo, se você vender R$15 mil em ações em janeiro, R$15 mil em fevereiro, R$15 mil em março, você não paga imposto de renda, você é isento de pagar imposto de renda. Caso você ultrapasse o valor de R$20 mil, aí você paga imposto de renda com duas alíquotas diferentes, tá? Se for swing trade, ou seja, você comprou ação no dia 18, por exemplo, e vendeu depois do dia 18. Então você comprou no dia 18 e vendeu um mês depois. Isso é swing trade, quando você compra num dia e vende em outro dia, tá? Então, se você vender ações acima de R$20 mil, comprando num dia e vendendo em outro, fazendo swing trade, você paga uma alíquota de 15% sobre o lucro, tá? Então, se você vender R$20 mil e o seu lucro for de R$2 mil, você paga imposto de 15% sobre os R$2 mil que foi o seu lucro, tá? Agora, se você fizer uma operação de day trade, ou seja, você comprar e vender as ações no mesmo dia, a alíquota é de 20% sobre o lucro, tá? Então você paga 20% sobre o lucro que você tiver com a venda dessas ações. Lembrando que esse imposto deve ser pago por uma DARF, tá? Que é um documento de arrecadação federal, onde você paga ali até o último dia do mês seguinte à sua operação. Então vamos supor que você vendeu ações no dia 15 de fevereiro, ou no dia 17 ou no dia 18, você vendeu ações em fevereiro, então você tem até o último dia do mês seguinte, que é março, né, até dia 31 de março, para poder emitir e pagar essa DARF. Lembrando que a DARF ela tem um valor mínimo de R$10, tá? Então, se o imposto for menor que R$10 para pagar, você vai deixar aquele documento guardadinho ali e vai pagar num outro momento, acumulando os valores, tá? Lembrando que essa DARF, esse imposto, ele deveria ter sido pago, você deveria ter pago isso ao longo de 2024, tá? Se você não pagou, deixou de pagar, você vai pagar agora com juros e correções, tá? Então é muito importante que você fique atento a isso para não deixar nenhum imposto devido aí correndo juros. Agora, olhando aqui para o programa de imposto de renda, a gente vai entender como que declara as vendas de ações, tá? Então a gente vai vir aqui no canto esquerdo, aqui em renda variável, a gente vai clicar e vai vir aqui, ó, em operações comuns / day trade, tá? Então você vai clicar aqui e aí você tem aqui os meses, tá? Janeiro, fevereiro, março, abril e assim por diante. E aí o que você vai fazer é, independente se você teve lucro ou prejuízo, você vai declarar aqui, tá? Independente do valor também, independente se é acima ou abaixo de 20 mil. Você vai declarar tudo aqui, independente se o seu lucro foi R$1 ou se foi de 100 mil reais, você vai declarar aqui. Então você vai vir em mercado à vista, ações, é a primeira linha aqui, operações comuns, tá? Que seria swing trade, como eu expliquei para você, ou day trade, tá? Então você precisa estar atento também qual foi o tipo de operação que você fez. Se foi swing trade, você vem aqui em operações comuns e declara. Então vamos supor que em janeiro a gente teve um lucro ali de R$100, tá? Então a gente vendeu ações com valor de R$100. E aí aqui você vai declarar se foi operações comuns, né, que seria swing trade, como eu expliquei para você, ou se foi day trade, tá? Então vamos supor que em janeiro ali você teve um lucro de R$5 mil com a venda das ações, tá? Então você vai descer aqui e ele já vai ter calculado para você aqui o seu resultado líquido no mês, o resultado negativo até o mês anterior, base de cálculo do imposto e a alíquota de 15%, que daria R$750. E aí, se a gente descer a tela aqui mais um pouquinho, a gente vai ver aqui total do imposto devido, R$750, imposto a pagar, né, 750, e imposto pago. Esse valor aqui você vai preencher
se você tiver pago a DARF ao longo de 2024. Se você não pagou, você precisa emitir a DARF agora para corrigir isso e não ficar devendo nada para a Receita. Então você vai colocar aqui que você pagou ali, vamos supor que você tenha pago, você fez tudo certinho, e você pagou ali os R$750. Então quando você vier aqui em fevereiro, a gente vai ver que tá tudo zerado aqui, tá? Porque você pagou ali no mês anterior, então tá tudo certo. Aí vamos supor aqui que no mês de fevereiro você fez uma outra venda, só que dessa vez você teve um prejuízo de R$3.000. Você coloca menos 3.000 para ele entender que foi prejuízo, tá? E aí ele vai calcular aqui que você não precisa pagar nada porque você teve um prejuízo, tá? E aí quando a gente vier aqui para março, no mês seguinte, e é por isso que é tão importante você declarar os prejuízos também, tá? Quando a gente vier aqui para março, vamos supor que a gente teve lucro ali de R$4.000, tá? Quando a gente descer aqui embaixo, a gente vai ver que a gente teve um resultado líquido de 4.000, só que um prejuízo de 3.000 para compensar, tá? Então a nossa base de cálculo vai ser só R$1.000. Ao invés de a gente pagar imposto sobre os 4.000, a gente vai pagar só sobre R$1.000 porque a gente teve um prejuízo de 3.000 nos meses anteriores. E aí ele vai calcular o imposto aqui tudo certinho, você preenche que você pagou esse imposto ou não, né, se você não tiver pago, e tá feito também. Então basicamente é assim que você declara a venda de ações aqui no imposto de renda. Então, com isso, a gente declarou os bens e direitos, declarou os dividendos, declarou juros sobre capital próprio e também declarou as vendas. Tá tudo certo, tá tudo feito, é extremamente simples e você consegue fazer aí sem dificuldade nenhuma. E caso você ainda tenha alguma dúvida sobre como declarar ações no imposto de renda, deixa um comentário aqui embaixo com a sua dúvida que eu vou te responder. E lembrando que o próximo vídeo aqui do canal vai ser sobre como declarar fundos imobiliários no imposto de renda. Então já ativa o sininho para receber esse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa o like se eu te ajudei, comenta aqui a sua dúvida ou o que você achou e eu te espero no próximo vídeo. Até mais!